estádio belíssimo, tudo. Só faltou molhar o gramado para que o jogo ficasse um pouco com... Wesley Ramon, do portal Urubu Interativo, pergunta: Ceni, boa noite. Nos últimos 10 jogos, o Flamengo foi vazado 15 vezes. Nos jogos da Libertadores, sofreu gol em todas as partidas. Essa quantidade de gols sofridos é a falta do Rodrigo Caio? Como você pretende tentar evitar essas falhas? Não posso dizer para você que é a falta do Rodrigo Caio, porque senão a gente botaria o Rodrigo Caio, que está se recuperando, e pararia de sofrer gols. Então, assim, o Rodrigo Caio é uma peça muito importante da engrenagem, não tenha dúvida que ele é um jogador importante, de intensidade, bom jogo aéreo, ajuda bastante, mas nós temos outros jogadores que estão jogando tão bem quanto. Eu sei que sofreu 15, mas eu acredito que nós temos marcado mais do que 30 nesse espaço de tempo. Então, assim, claro que nós precisamos melhorar o fato, não é nem o setor, o fato de sofrer gols em todos os jogos. Isso é uma coisa que nós precisamos melhorar. Mas nós temos que olhar pelo outro lado também, que é um time que nunca desiste do jogo, sempre propõe jogo, sempre faz gols, está sempre atrás do terceiro, sempre atrás de mais um gol, do gol da vitória. E erros individuais acontecem. Gabriel Reis, do Paparazzo Rubro-Negro do Brasil, pergunta: boa noite, Rogério. Você fez mudanças corajosas na equipe esta noite. Te incomoda alguns erros como dessa noite, pensando que numa fase mais avançada isso pode ser decisão para uma eliminação? O que fazer para não acontecerem mais surpresas como essas, principalmente quando o time está jogando um bom futebol e deveria normalmente ganhar o jogo? Eu acho que isso é importante. Realmente, quando chegar no mata-mata, se você cometer erros primários, realmente isso pesa muito vai pesar muito lá na frente. Ou mesmo agora, em época de final de campeonato estadual. Eu espero que a gente consiga entrar mais concentrado cada vez no jogo, para não sofrer gol em começo de jogo, para ter que se desgastar muito mais. E as mudanças, eu aprendi a jogar de uma maneira que é tentar vencer jogos. Eu vou jogar sempre dessa maneira. Eu não faço loucuras. Felipe já gosta de fazer aquela função. Nós precisávamos vencer 2-2, não interessava o 2-2 para a gente. Nós fizemos o possível para ter jogo, botar laterais mais ofensivos e descansados ainda, trazer o Felipe para construir jogo por dentro, jogamos com 2 meias de volante, botamos 2 9s na partida, fizemos de tudo para vencer. Temos que ter um pouquinho de calma, precisamos ter mais regularidade. Nosso time não é muito atacado. Infelizmente, as bolas acabam entrando, mas ele é um time que tem pouquíssimos, mesmo com um time tão ofensivo, a gente consegue neutralizar muita coisa até chegar. Precisamos acertar esse pequeno detalhe, que passa também muito pela individualidade. Muito obrigado, Rogério. Valeu. Muito bem, tá aí o Rogério Ceni. Deixa eu passar a bola pro Antero e pro André. Calma que eu já vou falar do Rodinei, hein? Que o João Guilherme tá querendo polemizar hoje, hein? Já eu falo do Rodinei. Olha números aí. Já polemizou. Números do Flamengo aí no Data ESPN. Tem sofrido gols na atual temporada de que forma? Com a bola rolando 11, 55%. 9 dentro da área, 2 de fora da área. E de bola parada, 9, 45%. 2 de pênalti, 7 em escanteios. É 1,18 gol sofrido por jogo. Por jogo. É muita coisa. É muita coisa. E aí eu te pergunto, o Antero. Oi. A gente olhando assim, gols de escanteio e tudo, até que ponto aí é uma questão de treinamento? Aí a gente tá falando do todo, não tá falando só dos erros individuais do jogo de hoje. Até que ponto é uma questão de treinamento, de posicionamento? Até que ponto é uma questão de que o Flamengo não consegue definir a zaga, porque o Rodrigo Caio tá machucado, aí uma hora joga o Gustavo Henrique, outra hora joga o Léo Pereira, hoje jogou o Bruno Viana, enfim, ali do lado do Arão. Então até que ponto tem o treinamento, aí do treinador, do Rogério Ceni, até que ponto tem a questão individual, a questão dos jogadores, a questão da afinidade? Olha, talvez esse é um aspecto que o Flamengo tem sofrido para se equilibrar desde a saída do Mari, porque Mari e o Rodrigo tinham dado assim, uma liga muito, muito boa, muito legal. Mas também tinha Rafinha, que era uma outra função que ele exercia. Nós já falamos também de oscilação dos laterais. Então, são vários fatores. A questão de definir uma dupla, digamos assim, de zaga, e a partir dessa definição aprimorar entrosamento, colocação desses jogadores responsáveis, para ser de uma forma bem simples, né, por resguardar a área do Flamengo. Mas olha, o Rogério,
ele me fez lembrar o Cilinho. O Rogério ficou tanto tempo no São Paulo que é capaz até que tenha trabalhado com o Cilinho, falecido Cilinho, que ele dizia o seguinte, né? Meu time certo, correto, nós sofremos 3 gols, correto, mas fizemos 5. O torcedor ficou satisfeito e nós vencemos. Claro, era uma forma que ele tinha para abafar quando havia críticas a respeito de eventual desequilíbrio defensivo no São Paulo de então. Isso anos 80, lá, com o surgimento ainda de... quem que era? Miller e tantos outros aí. Bom, mas no caso do Flamengo, talvez passe também, e o João e o Birner já falaram a respeito disso, muitas vezes da forma como são iniciadas as jogadas de contragolpe contra o Flamengo. Então, muitas vezes, a gente sempre fica atento ou faz uma crítica à falha final, ali na retaguarda, na zaga. Mas muitas vezes o erro vem desde o meio, desde a construção do contragolpe. E nesse ponto também o Flamengo tem falhado. Por quê? Até porque tem a sua vocação ofensiva muito acentuada. Esse é um ponto de equilíbrio, como o próprio Rogério admitiu que ele ainda tem de encontrar, seja na forma de jogar, seja também nos nomes, nos jogadores. Claro que ele não vai entregar ninguém, tanto que ele respondeu, o Rodrigo, então coloca, a gente nunca vai tomar gols, e com o Rodrigo também a gente tem tomado. Então são 2 aspectos, o coletivo, que ele tem de ver, a estratégia, e também a questão individual. Agora eu vou falar uma coisa para vocês, hein? Antes de rolar essa bola aí, 00:30 e pouquinho, o João quis acordar o pessoal que está em casa. Sabe, aquele torcedor do Flamengo meio com sono, aí o João fala, o Rodinei é melhor. Deve ter cara assim que levantou da cadeira e deve estar xingando. Aliás, Antero, eu vou deixar esse cara acordado e ligado com a gente, que daqui a pouco vou falar dessa história do Rodinei, viu? Meu Deus, o que o João fez. Vou chegar lá. Isso para mim, eu quase caí da cadeira aqui. Mas o André, tá melhor. Esse trecho aí que a gente viu na coletiva que está na nossa tela, nosso time não é muito atacado, pena que a bola entra, isso não revela uma fragilidade, André? Quer dizer, você é pouco atacado, mas quando você é atacado, a bola entra. Não tem um problema aí? Sim, tem. E o Rogério sabe que tem. Eu acho que ele é o principal preocupado com esse problema. E se a gente prestar atenção na declaração dele durante a coletiva agora a respeito do gol no escanteio, o segundo gol que o Flamengo sofre, ele menciona que no treino de ontem foi colocado um jogador a mais para fazer a marcação individual e tentar minimizar os riscos. Bola parada na área, escanteios, faltas próximas ao gol, são defendidas de diversas maneiras, mas você precisa fazer uma escolha como equipe. Você pode fazer a marcação individual, como essa que o Flamengo tem feito. Há equipes que preferem marcar essas bolas e se defender por zona, fazem aquele trenzinho que de vez em quando a gente vê, e os jogadores são responsáveis por determinados espaços. E essa é fundamentalmente uma questão de escolha. Alguns treinadores mais detalhistas determinam como isso é feito nas suas equipes, é assim que vai ser e treinam. Outros treinadores deixam isso a cargo dos jogadores responsáveis por essa marcação, conforme eles se sentirem melhor. O Rogério me parece ser um técnico que aceita essas sugestões. Ele não impõe. Só o fato dele ter dito que no treino de ontem o Flamengo trabalhou especificamente para tentar evitar isso, mostra o nível de preocupação que ele tem. E é uma coincidência, eu creio, um gol ter saído num movimento completamente estranho, bem fora do normal, com o Bruno Henrique saindo da trajetória, e evidentemente ele não saiu porque ele quis, foi algo que aconteceu. E a bola acaba esbarrando no Arão e entra no cantinho. Então, além dos defeitos que o Flamengo tem, houve um componente muito evidente de falta de sorte nessa jogada específica. Ela não simboliza os problemas defensivos que o Flamengo apresenta. As jogadas de bola parada são uma coisa. O funcionamento do sistema defensivo